Bom dia para você que sempre está ligado à nossa lição. Hoje a lição está pegando fogo, está muito espiritual. Hoje, terça-feira, dia 6 de janeiro, o título da nossa lição é o discernimento espiritual aplicado. Nós vamos estar falando de um nome de uma pessoa super difícil de falar. Eu escrevi aqui e vou falar uma vez só. Depois eu vou citar ele como irmão de Paulo, porque Paulo refere a ele como irmão. E o nome dele se chama Epafrodito, assim como se escreve. Esse homem é tremendo. A gente vai descobrir. Acompanha comigo agora. E presta bem atenção no que eu vou dizer, presta bem atenção nessa lição, na forma que Deus está trazendo essa lição hoje, é muito espiritual. Eu já chorei na presença de Deus de ver a forma que esse homem trabalhou para ajudar Paulo. A Bíblia nos diz que ao saber que Paulo estava preso, os cristãos de Filipos ficaram profundamente aflitos e preocupados. Muitos deles não sabiam. Não era apenas a prisão de um homem, mas aos olhos humanos, a paralisação de um ministério inteiro em Filipe. Paulo era aquele que viajava, pregava, fortalecia a igreja, agora estava limitado por correntes e prisão. Mesmo assim, Deus estava trabalhando. Enquanto Paulo parecia limitado por fora, a fé da igreja estava sendo revelada por dentro. A prisão não parou o evangelho. Ela expôs o coração da igreja todinha. A igreja de Filipos não ficou apenas lamentando, chorando pela prisão de Paulo. Ela agiu e entendeu que cuidar de Paulo era também proteger o evangelho. Por isso escolheu alguém para ir até ele. E esse homem que a igreja escolheram a dedo. Foi aquele homem que eu citei para você. Ele não era apóstolo, nem pastor famoso, nem líder político. Era um membro comum da igreja. Mas tinha algo raro. Maturidade espiritual, coragem e amor sacrificial. Paulo o chamava de irmão, de cooperador, de parceiro, de companheiro, que lutava com ele e cuidou de suas necessidades. Isso mostra que ele era confiável, respeitador e também espiritualmente firme na fé. A missão dele era arriscada. Ele precisou viajar longe, levar recursos, visitar um prisioneiro considerado perigoso e permanecer ao lado dele o tempo todo. E a Bíblia também nos diz que naquele tempo, preso não era sustentado pelo Estado, pelo governo. Se alguém não ajudasse, o preso passava fome e podia ficar doente. E esse homem amigo de Paulo se tornou o sustento humano de Paulo na prisão. Ao fazer isso, ele se opôs. Seu nome podia ser anotado, ele podia ser interrogado, poderia perder reputação, liberdade ou até mesmo a própria vida. Mesmo assim, ele foi cuidar de Paulo. Ele não foi movido por status, foi movido por fé. Ele entendeu que servir a Deus era maior do que preservar sua própria segurança. Paulo estava em prisão domiciliar, vigiada o tempo todo. Visitas eram permitidas, mas apenas para quem aceitasse o risco de ir até lá. Epafrodito entrou na prisão não porque ele era poderoso, mas porque teve ousadia espiritual, coragem. O poder dele não era político. O acesso dele vinha da fé e a confiança em Deus e o amor ao cuidar do próximo. Aqui está o conforto com a nossa vida de hoje. Aqui está um conforto para as nossas vidas de hoje. Quantas vezes pensamos, se eu for ajudar, posso ficar marcado. Se eu me envolver, posso ter problema. Se eu visitar, posso me contaminar e ficar doente. Melhor orar daqui de casa, é mais seguro. Esses pensamentos são humanos. Mas esse amigo de Paulo nos ensina que a fé verdadeira nem sempre escolhe o caminho mais seguro, e sim o mais necessário. Ele poderia ter orado de longe,
Poderia ter escrito carta, enviado mensagem para Paulo, fortalecendo Paulo. Mas não, ele foi até lá. Mas ele entendeu que naquele momento Deus cuidaria de Paulo através dele, da sua fé, da sua coragem. Hoje muitas vezes escolhemos uma fé confortável. Oramos, mas não nos envolvemos. Sentimos compaixão, mas não nos aproximamos. Esse amigo nos mostra que a igreja madura é aquela que se levanta quando o outro sofre, quando um membro da igreja cai. Ele não pregou para multidões, ele não escreveu cartas, mas sem ele talvez Paulo não tivesse sobrevivido para escrever as cartas de Filipenses. Deus usa as pessoas simples, disponíveis e corajosas para sustentar grandes obras aqui na terra. Vamos finalizar essa lição pedindo a Deus que nos dê o discernimento espiritual de Paulo e a coragem silenciosa desse homem poderoso, amigo e irmão de Paulo. Porque muitas vezes o milagre acontece quando alguém decide ir, mesmo com medo, por amor a Cristo e ao próximo, mesmo quando pensa que vai ficar enfermo ou ao se contaminar, vai ao hospital visitar o próximo, mesmo que vai ter risco de vida, mas ele vai visitar o próximo. Isso se chama cumprir o ministério que Deus nos deixou, que é ter amor, compaixão e suprir a necessidade do próximo. Que Deus possa te abençoar muito nesse dia de hoje e que possamos refletir junto da mesma forma. Amém?